Olá pessoal, sou Luiz Felipe Servi, CEO da Imóvel, e preparei uma super aula completa para você, corretor, com dicas como melhorar suas captações de imóveis. Mas assim, veja o grande ponto que a gente sempre ouve dos corretores, seja corretores ou imobiliários, né? Duas grandes dores eu posso sempre citar. A primeira, não consigo vender, e a segunda, estou gastando muito dinheiro com marketing. Né? Se eu fosse classificar, essas são as duas coisas que geralmente eu mais ouço, assim, tá? Tanto eu quanto o mercado, assim, né? Essas duas principais dores, assim, putz, vendo pouco ou gasto muito com marketing, né? Aí tem outras, né? Menos majoritárias, por exemplo, a minha rede ainda não é grande, se eu só estou começando, né? Então eu não sou ainda conhecido, minha marca ainda não é conhecida, então são outras formas de a gente conseguir trabalhar. Mas focando principalmente aqui nessas duas, o que eu sempre falo, assim, não é necessariamente sabe, o esforço per se, né, em si, que vai fazer com que você resolva esse, entre aspas, problema, essa dor, tá? Por quê? A gente tem que sempre destrinchar o problema e depois, obviamente, criar soluções, né? Criar, digamos assim, formas práticas, vamos dizer, de implementar e depois acompanhar com indicadores, né? O que foi feito ali desse trabalho, né? Desse desejo ali. Enfim. Então, o que eu sempre digo, assim, para essas duas coisas, tá? Esse vendo pouco, né? Gostaria de vender mais, ou gasto muito com marketing. A semente disso aqui, ou seja, o que eu tenho que plantar para ter uma despesa menor e ser mais eficiente em marketing, e por consequência, para eu ter uma liquidez maior, uma velocidade maior das minhas transações, né? Porque o grande ativo que um corretor de uma imobiliária tem é a própria carteira, eu preciso ter uma boa carteira. Esse é o ponto-chave, tá? Esse é o ponto-chave. Então, eu preciso ter uma boa carteira de imóveis. É o que a gente sempre bate aqui o tempo todo. Desde o início do negócio até hoje vai continuar para sempre, né? Ou seja, dentro do mercado imobiliário, ter uma boa carteira vai fazer com que você tenha performance. E para ter uma boa carteira, né, você tem que fazer o quê? O processo de captação. Ou seja, entender o mercado, diagnosticar o mercado, montar um plano de ação e executar isso para trazer bons imóveis para dentro. Por quê? Porque esses imóveis aí, bem feito, depois uma divulgação, digamos assim, né? Todo mundo sabe muito bem como fazer. E ao mesmo tempo bem precificado e num mercado adequado, num produto que tenha de fato demanda, né? Você vai vender numa velocidade boa. E aí aquela dor do não consigo vender vai conseguir ser mitigada, né? Nunca, sempre a dor ela existe, né? Nunca ela é zerada, mas ela é mitigada. Então, assim, em grande resumo, né? Não ter bons imóveis, ou seja, ter uma carteira inadequada, né? Ou não ter uma qualidade muito boa, é o que faz com que você perca negócio. Porque alguém vai estar fechando aquilo, né? Então, seja um concorrente, ou, enfim, você perdeu aquele negócio por não ter feito uma boa captação. Então, o ponto inicial que eu queria falar de novo, não é necessariamente o esforço, é a estratégia que você vai trabalhar, tá? Isso eu queria deixar muito batido, assim, né? Que todo mundo consiga ter isso bem em mente, tá? Para resolver sempre um problema grande como é esse, você tem que ter uma boa estratégia. Uma boa estratégia do quê? De captação, que é o que eu vou bater aqui com vocês depois, tá? E aí, para fazer uma estratégia, veja, o que você precisa como grande elemento-chave, né? O ponto número 1 de uma estratégia é o diagnóstico. Ou seja, eu preciso saber como as coisas estão acontecendo, ou qual é a realidade daquele mercado, enfim, daquele contexto em que eu vou me inserir ou eu estou inserido. Então, seja para fazer um planejamento estratégico para o teu negócio, né, ou até no caso aqui, uma estratégia operacional, a primeira parte é o diagnóstico, tá? Ou seja, você vai entender o contexto. Aí, enfim, aí vários indicadores que eu vou falar depois. Na sequência, você vai fazer o planejamento, que é o quê? A rota, né? Que eu vou trabalhar. E aí, para isso, você vai entender o quê? Onde você é bom e onde você é ruim. Talvez, eu não gosto de usar muito o termo em inglês, mas tem um conceito chamado matriz SWOT. Depois pode digitar aí no chat mesmo, né? A equipe pode fazer esse trabalho. É SWOT, tá? Qual que é o objetivo disso? Você medir tuas forças e tuas fraquezas. Ou seja, onde eu sou bom e onde eu sou ruim. Quais são as ameaças que eu tenho e quais são as oportunidades que eu tenho a explorar. Então, pensando nesses dois lados positivos aqui, que são forças e oportunidades,
é aqui que de fato começa, aí que começa, né, esse primeiro direcionador da tua estratégia. Ou seja, fiz o meu diagnóstico, aí eu faço enfim, né, uma análise aqui interna e do mercado, decido o que eu vou fazer e aí eu começo a implementar, colocando o quê? As minhas priorizações, né? Que tipo de recurso eu vou precisar, quais ajustes eu preciso fazer, ou seja, eu vou colocar isso em prática. E aí eu vou medir. E eu preciso fazer o acompanhamento disso com os indicadores, né? Então, por exemplo, meu objetivo é vender R$ 1 milhão em comissão em 2025. Ok? Então, para eu vender isso, né, para eu ter isso de comissão, quanto que vai ter que ser o meu VGV? Vamos dizer assim, de uma certa forma. Na realidade que eu atuo, na tipologia que eu sou bom, no contexto em que eu estou inserido. E aí, qual que é a minha taxa de conversão para isso? Beleza? E aí eu vou voltando no meu funil, né? Então, quantas vendas eu vou ter que fazer por trimestre, por mês, e para eu fazer aquilo, quantas propostas eu tenho que ter em vigência, em negociação, em levantado de mão, e para isso, quantos imóveis eu vou ter que ter captado, de novo, por trimestre, por mês, ou até por semana, e para isso, quantas pessoas eu vou ter que ter abordado, quantos posicionamentos eu vou ter que ter me inserido, quantas mensagens eu vou ter que ter enviado no primeiro momento. Então, sabe, eu vou cascateando essas ações, e aí eu vou montando esse meu fluxo aqui, e aí eu vou acompanhando isso diariamente ou semanalmente, e alguns indicadores mensalmente, outros trimestralmente, e assim por diante, tá? Então, grande resumo aí, sabe? Minha estratégia tem que estar direcionada com um diagnóstico, né? Com um entendimento, um direcionamento, uma formulação ali de forças e oportunidades, por exemplo, e implemento, né? Decido o que eu vou fazer, implemento e meço, tá? Essa aqui é a parte, digamos assim, mais textual, vamos dizer assim, né? Mas eu gosto sempre de ir para a prática e mostrar como é que isso de fato se aplica, tá? Então, entendendo bem esses conceitos aqui no primeiro momento, queria mostrar para vocês, já indo, né, logo na sequência aqui, como que, seja você corretor ou gerente imobiliário ou proprietário imobiliário, enfim, como eu faço isso sem ter uma ferramenta, né? Vou montar esse meu planejamento aqui, tá? Vou montar esse planejamento. Por onde eu começo, o que eu tenho que fazer, né? Quais são esses direcionadores iniciais ali que de fato eu consigo iniciar o meu trabalho. Então, sempre o trabalho, você vai ver que eu vou falar depois, de montar pipeline, ou seja, montar fluxo, ele é contínuo, tá? E a cadência, ou seja, a recorrência que eu faço aquelas ações é extremamente importante, tá? Mas vamos lá, deixei o meu quadrinho aqui, vamos para a prática, tá? O que eu queria mostrar para vocês? Um pouco parecido do que eu sempre gosto de trazer aqui para as pessoas, tá? Então, por exemplo, vou montar esse meu planejamento, estou chegando num município ou quero mudar enfim, a minha forma de trabalho, quero fazer diferente, tá? Vou fazer diferente ou estou chegando no mercado novo, ou, enfim, preciso dar uma pivotada, né? Um termo que a gente gosta de utilizar dentro da minha estratégia. Como é que eu começo a montar? Primeiro, lembra lá que eu falei da SWOT lá? Forças e oportunidades? Eu vou mensurar no que eu sou bom. Então, eu vou pegar o exemplo aqui de um corretor, ou imobiliário, enfim, que já trabalhou, né, tem uma performance histórica aqui de resultado. Ou seja, tem pelo menos 12 meses, 18 meses, ou até 24 meses aqui de operação e tem histórico, tá? Isso é muito importante. Olhar para dados, né? Olhar para números, que o número, de fato, corrobora e ele afirma a verdade, né? O número não mente. Se você chegou naquele resultado, óbvio, algumas ações você fez bem, outras não tão bem assim, mas o número ele vai colocar na prática o que você, de fato, realizou, tá? E aí o que eu faço? No primeiro momento, lembra lá para eu fazer o primeiro diagnóstico, tá? Eu vou olhar onde eu sou bom, qual é a minha força. E aí o que é onde eu sou bom, Luiz? Lembra que o produto, ou seja, a carteira, é o elemento-chave para a tua performance? Então você vai olhar para o tipo de imóvel ou para a tipologia, vamos dizer assim, que você tenha o maior domínio, tá? Então você vai olhar, né, no primeiro momento, e vai pegar essa tua carteira e vai olhar nos últimos 12 meses. E vai levantar tudo, né? Pega por tipologia. Acho que dá para ler bem aí, ou se eu tenho que trazer talvez mais perto. Qualquer coisa me acione aqui, tá? Mas vamos lá. Eu vou ordenar isso aqui por tipologia, por faixa de preço, por alguma característica, por exemplo, dormitórios, vagas, ou por alguma região específica da cidade, né? Pegar, sei lá, bairro A ou zona sul e assim por diante. Quando eu pego e levanto toda a minha carteira e olho para isso aqui,
eu vou montar um gráfico de frequência, digamos assim, ou seja, onde eu sou bom. Então, o que mais se destaca, sabe? Você vai ter várias opções diferentes, né? Então, eu vou ter, eu vendi apartamento, casa, terreno, sala comercial e assim por diante, né? De 200 mil, 300, 500, 1 milhão, 3 milhões, 5 milhões, vai ter vários tipos, né? De característica, 2 dormitórios, 3 dormitórios, assim por diante. Ou nas localizações A, B, C, pulverizado na cidade, assim por diante. Mas algo deve prevalecer aqui. Sempre algo prevalece. Por quê? É onde você se encaixa melhor. Ou porque a realidade do mercado leva aquilo, ou porque o teu perfil leva aquilo. Tá? Alguma dessas duas vertentes aqui é o que vai direcionar essa ação. Mas muito bem, uma vez identificado, né, esses elementos aqui, os que mais se repetem, ou seja, os que mais se destacam, você, é o que a gente fala, né? Pensa para o cliente ideal também, né? Você determinou ali, vamos dizer assim, o perfil ideal de imóveis, tá? Teu PI ou teu PIC, né? Perfil ideal de captação, digamos assim, ou de carteira, enfim. Que é o quê? Qual é o tipo de ativo que eu sou melhor? Ou porque o mercado está funcionando melhor e eu também me encaixo bem naquela realidade. E uma vez destacado isso aqui e levantado qual é esse perfil, aí eu vou sair buscar. Aí entra a primeira parte, digamos assim, de ação, que é o quê? Onde tem mais desses produtos aqui. Se eu vendi, eu nunca vou ter vendido 100%, é impossível, né? Eu ter vendido 100% daquela característica na cidade inteira. É impossível ter isso aí feito. Então, eu vou buscar mais oportunidades, eu vou buscar oportunidades. E aí eu preciso saber onde elas estão, né? Então, eu vou começar a buscar essas ilhas dentro da cidade que eu atuo. Então, por exemplo, né, se eu classifiquei que eu sou bom em apartamentos acima de 1 milhão, com 3 suítes, assim por diante, eu vou na cidade inteira e vou olhar, vou procurar onde tem isso. Como é que eu faço isso? Saio de carro e vou procurar. Vou olhar onde tem essas oportunidades. Vou na internet, saio de carro, pergunto para as pessoas, pesquiso, enfim. Eu preciso encontrar onde tem isso. E aí eu vou achar os meus, vamos dizer assim, que eles estejam dispostos geograficamente muito próximos um do outro, né? Eu vou montar uma estratégia de domínio territorial. Tipo um war, a gente fala, né? Um jogo de domínio, de guerra ali, né? Que ele é basicamente quem domina as melhores regiões ganha o jogo. Tá? No mercado imobiliário é a mesma coisa, né? Quem domina o seu perfil ideal aqui e domina uma região ganha o jogo. Então você vai ser sempre líder naquilo. E uma vez você sendo líder naquilo, você passa a ser referência e autoridade. E por consequência, você monta uma máquina de vendas, né? Que a gente chama de flywheel, ou seja, uma máquina em que ela mesma gera o combustível para ela mesma. Ou seja, a tua própria eficiência faz com que você tenha uma eficiência cada vez maior, tá? Muito bem. Então vamos lá, Luiz. Eu descobri o meu perfil ideal aqui de carteira, perfil ideal de captação, enfim, perfil ideal de imóveis, né? Tanto faz a terminologia que eu estou usando aqui. Descobrir onde tem esses produtos. Aí eu preciso ir atrás. Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar saber com quem eu preciso falar em cada um desses casos aqui. Né? Vão ser ativos diferentes, né? Correlacionados com pessoas diferentes e o mercado imobiliário relacionamento, eu tenho que ir atrás dessas pessoas. Mas não de maneira fria. Primeiro eu vou estudar o mercado. Lembra que eu falei que olhar para número e olhar para trás, ele é fundamental nesse processo de estratégia e depois execução? Eu preciso ter conhecimento para passar autoridade, passar confiança para esse cliente aqui, para esse ativo aqui, ou seja, esse ativo proprietário. É um ativo imobiliário, mas sempre vai ter alguém por trás, né? Então eu preciso entender muito daquele contexto para passar a segurança que eu sou o melhor, tá? Para fazer a intermediação daquele ativo. E aí eu faço o quê? Tento encontrar quem é essa pessoa, né? Bato na porta, procuro online, falo com algum vizinho, peço indicação, enfim. Eu tenho que dar um jeito de conseguir chegar nessa pessoa e passar confiança. Né? Mostrar que de fato eu sei. E uma vez feito isso, você passa a, né? Ganhei uma bolinha aqui, ganhei outra bolinha aqui, ganhei outra bolinha aqui. Eu vou fincando a bandeira e vou ganhando território, fazendo uma analogia com o que eu disse anteriormente. E conforme você vai ganhando território, você vai ganhando corpo. Né? E aí a referência de um faz com que você tenha a referência do próximo. Tá? E aí eu levo um estudo para esse cliente. Eu mostro que eu olhei o mercado. Olha, senhor João, nesse imóvel aqui, o senhor tem tantos concorrentes, o teu preço pedido, ou que você deseja, está 20% acima do mercado. Aqui está um estudo que a gente analisou, a tua região analisou as últimas transações nos últimos 12 meses, olhou o que tem disponível, olhou o contexto do mercado, olhou tudo. Te entrego esse estudo, o senhor dá uma estudada aqui,
e eu fico à sua disposição aqui, né? E obviamente monto uma cadência comercial em cima disso, para fazer a aquisição, no bom sentido, desse imóvel para carteira. E eu vou ganhando, de novo, vou ganhando corpo e vou ganhando a minha eficiência aqui na minha flywheel, né? Na minha roda de autoridade, na minha própria roda de eficiência. Tá? Então, eu vou fazer esse trabalho, vou ganhando corpo, vou ganhando estrutura, vou aumentando a minha carteira. E todo mundo sabe que uma boa carteira, ela tem ali pelo menos uns 10% de taxa de conversão. Né? E aí começa a correlacionar com a minha meta lá atrás de se eu quero ganhar tanto de comissão, quanto eu tenho que vender, quanto eu tenho que ter em negociação, quanto eu tenho que ter em proposta, quanto eu tenho que ter em captação, quantas pessoas eu preciso conversar por semana, quantos posicionamentos eu tenho que ter feito por dia. Né? E aí esse funilzão aqui é o que faz com que eu consiga, de fato, operacionalizar essa estratégia e materializar ela em ações e depois ir acompanhando esses indicadores aqui ao longo do tempo. E como eu falei, quanto mais granular for, ou seja, quanto mais frequente for esse meu acompanhamento, melhor vai ser a minha mudança de direção dentro do meu planejamento estratégico. Ou seja, o que eu não estou fazendo de bom, que eu preciso tirar logo, e o que eu estou fazendo de bom, que eu vou potencializar. Tá? Então, resumo, defina o seu perfil ideal, encontre onde ele está, tá? Faça um posicionamento adequado aqui, vá ganhando território, vai colocando placa, vai ganhando corpo, né? Vai ganhando presença, seja física ou digital, nesse perfil ideal aqui, que isso aqui é o que vai atrair o comprador, cuja rapport ali, o cujo, digamos assim, facilidade de argumentação, ou parecer, ou ter um diálogo mais fluido é cada vez maior. E aí eu monto essa roda aqui, tá? Que mais imóveis me geram mais vendas, que me geram mais imóveis. Por quê? Toda venda feita, todo mundo sabe, né? É preciso que tenha depois uma indicação e uma recomendação. Que daí é um processo de pós-venda. Mas é absolutamente fundamental. Não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas só trazendo um ponto adicional, né? Que é absolutamente fundamental. Toda transação que eu fiz, eu preciso com que aquilo me gere pelo menos um novo imóvel captado, no mínimo. Seja por recomendação ou seja por indicação. Tá? Eu vou ganhando de novo corpo, né? E eu ganho autoridade e eu ganho presença. Essas são duas palavras fundamentais. E isso vai sanar aquelas duas dores que eu falei lá no início, que é gasto muito com marketing ou não consigo vender. Por quê? Se eu tenho um bom produto, precificado da maneira correta, no mercado de alta liquidez, de alta velocidade de vendas, eu vou vender. Não vou ficar, entre aspas, muito tempo aquilo parado, né? Ao mesmo tempo em que eu não vou ter que despender muito recurso financeiro com divulgação, porque pelo próprio perfil, ele já é adequado ao perfil de cliente que eu estou trabalhando. Que tem, naturalmente, essa ligação com o produto, e obviamente tem a renda, seja um mercado que seja eficiente. Por isso que eu preciso estar sempre estudando o mercado. De novo, sempre olhando para números que direcionem a minha estratégia. Né? Implanto isso e depois eu faço, de fato, todo o acompanhamento. Tá? Então, veja, parece que é muito complexo, né? Não quero ficar criando muita casca ou dificuldade aqui, mas é simples. Tá? É simples, é entender para aplicar. Tá? E aí vem o grande ponto, né? Então, veja, isso aqui demora para fazer. Se eu for montar um processo de pesquisar, olhar, sair, ir ganhando território, né? Ir montando, ir buscando informação, como que eu vou fazer isso? Posso fazer de maneira offline, mas, obviamente, o que a Imóvel fez? Colocar tudo isso aqui de maneira agrupada num combo tecnológico. Porque, veja, a gente nasceu, né, como dentro do mercado imobiliário. Então a gente sabe de fato como isso aqui é difícil de fazer. Isso aqui é necessário, mas como isso aqui é difícil de fazer. Então, o objetivo nosso foi o que lá desde quando a gente criou o produto, né? Facilitar essa jornada. Ou seja, permitir com que isso aqui seja criado de maneira digital e consiga analisar esse mercado, consiga se posicionar, consiga identificar a oportunidade, consiga atacar no bom sentido essa oportunidade, fazer o gerenciamento disso e o acompanhamento disso num fluxo digital. Porque daí você ganha escala. Você ganha escala, que é tempo, que é o único ativo que você consegue, entre aspas, comprar. Né? Você consegue comprar tempo. Com isso aqui você compra tempo e ganha performance. Num negócio todo mundo precisa disso, né? Fazer o máximo possível no menor tempo possível. Dentro do ideal, dentro do adequado, cumprindo, obviamente, todos os requisitos base ali. Enfim, então, o que a Imóvel fez? Consolidou toda essa parte de estratégia / diagnóstico / implantação num produto de captação para que você conseguisse e consiga fazer isso de maneira digital. Determinar o seu perfil ideal, prospectar esses produtos, montar uma carteira, precificar essa carteira
e retroalimentar ela. Ou seja, expurgar imóveis que estão precificados de maneira errada, que só vai fazer te gerar prejuízo, seja de reputação ou seja de tempo, ao mesmo tempo que é buscar novas oportunidades, ou seja, novos imóveis que tenham uma aderência muito alta com o teu perfil e com a realidade do mercado. E aí eu vou ficar montando essa carteira. Lembra que eu falei da cadência anteriormente? Eu vou montar pequenos tiros ali de trabalho para eu buscar essa penetração de mercado aqui o mais rápido possível, de maneira mais eficiente possível. Né? Levantar essas oportunidades, mensurar a oportunidade. Porque o que a gente faz? Monitora todo o mercado para você. Então, se você quer saber quais são todos os apartamentos acima de 2 milhões, com 3 suítes que tem na cidade, você clica lá e acha. Então, esse trabalho aqui se faz muito rápido. E toda a parte de estatística também. E toda a parte de prospecção também. E toda a parte de monitoramento também. Ah, quero saber todos os imóveis que estão entrando com as características. Beleza. Vai lá e gera uma notificação. Ah, eu quero avaliar tudo isso aqui. Gera uma avaliação. Quero consultar de quem é isso aqui. Faço uma consulta. Quero fazer a cadência desse meu atendimento. Faço o meu fluxo de gestão dos imóveis aqui. Quero divulgar esse imóvel que eu fiz a captação. Clico lá e faço a minha divulgação. Então, assim, todo esse fluxo aqui é o que, de fato, a gente materializou num combo tecnológico, num produto, de uma certa forma, para fazer com que você ganhe tempo. Tá? Esse é o grande resumo de como você aplica uma estratégia, executa ela de maneira digital. Porque daí você ganha o que isso aqui? De novo, você ganha performance. E você, sozinho, você vai, sei lá, prospectar 2, 3 imóveis por semana. Estou chutando alguns números aqui, né? Com uma ferramenta, você consegue fazer 100. De novo, números aleatórios, mas só para mostrar o poder de como que uma ferramenta tecnológica te impulsiona, né? Ela te gera uma eficiência, uma performance cada vez maior, tá? Então, o grande resumo é isso, sabe? Nessa primeira parte aqui, mostrar para vocês, de novo, né? Como essa estratégia funciona de maneira offline, como nós construímos algo muito prático para que você consiga aplicar isso na tua realidade e aí sanar aquelas duas dores iniciais lá. Estou vendendo pouco ou estou gastando muito? É isso aí. Então, assim, Bruna, vamos mostrar para o pessoal isso que eu fiz a demonstração aqui anteriormente, só alguns tiros rápidos, assim, para eles conseguirem entender essa jornada. E a gente vai fazendo essa interação aqui para todo mundo entender que, de novo, como uma ferramenta tecnológica te gera performance. Tá? E você consegue comprar tempo com isso. Vamos lá, então, gente. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Deu Vocês certo? já conseguiram? Tá aparecendo aí, né? Eu tô vendo. Show. Então, vamos lá, gente. Eu vou tentar ser bem objetivo aqui para a gente tentar otimizar o tempo. Eu coloquei Campinas, selecionei uma cidade aleatória, né? Isso. Então, assim, dentro daquele raciocínio que o Luiz falou, né? Ah, eu quero primeiro entender o potencial da região que eu quero atuar, eu quero entender o que está disponível naquela região. Quando eu entro no mapa aqui da plataforma, eu posso selecionar, por exemplo, uma região onde eu quero ver as ofertas. Aquilo ali já vai me mostrar o perfil da região. Seja clicando, ou até mesmo se a gente pegar o lápis aqui, ó. Num processo simples, eu vou selecionar, por exemplo, apartamento e casa para venda. Se a gente for buscar, ele já vai mostrar para nós o que está disponível aqui dentro dessa região. E quando ele trouxer para nós as ofertas, em estatísticas, vai mostrar um pouco daquilo que o Luiz comentou. Né? Esse perfil que a gente marcou, o que eu tenho disponível? 89% é apartamentos, 8% é casa, 1% é sobrado. Então, eu já sei que se eu for atuar naquela região ali que a gente selecionou, a ferramenta, eu já sei que eu quase não vou ter sobrado. Não é o perfil predominante nessa região. Né? Faixa de preço, por área útil, número de quartos, o que predomina? Liquidez, tempo médio aqui dos anúncios. Então, todas essas informações que muitas vezes o corretor leva tempo para montar uma estratégia, para entender o perfil do mercado, aqui em 2, 3 cliques vocês já conseguem chegar. Que é uma estatística de busca. Tá? Então, veja, nisso, só desculpa interromper, Bruno. Nisso você vai conseguir montar, de novo, o perfil da região. Para você ver se aquele lugar faz sentido você trabalhar ou não pelo teu perfil. Ou pelo padrão que você quer trabalhar, ou lembra, como eu falei do PCI lá? Ou seja, eu sou bom naquilo, vamos supor que eu sou bom em sobrados. Eu não vou trabalhar nessa região. Tá? Então você começa a montar a estratégia a partir disso, olhando para os dados. Isso. Você vai montar a tua estratégia com base no que tiver disponível. Não adianta eu querer atuar nessa região e querer pegar sobrado, porque eu já sei que a oferta é menor. Uhum. Né? Ah, eu quero trabalhar um padrão mais baixo. Aqui também eu já sei que não tem. Tá? Dentro dessas ofertas que a gente traz, se nós clicarmos em ver imóveis, eu vou ter acesso a todas essas ofertas. Então, ele vai trazer para nós quem que está anunciando, o valor. Hoje, a imóvel tem uma atualização diária. Então, é o tempo todo para eu visualizar essas ofertas aqui dentro.
Independente se é um anúncio de uma imobiliária, se é um anúncio particular, eu vou trazer essas ofertas para vocês aqui dentro, numa relação onde vocês vão poder visualizar detalhadamente. Seja uma listagem, ou seja por fotos, ele vai trazer aqui para vocês. A minha internet está um pouquinho lenta, gente, mas está carregando, e ele vai mostrar para vocês todas as ofertas. Então, a partir do que ele me trouxer, a gente consegue visualizar a informação. Tá? Vamos ver se não carregar aqui, agora foi. Então, tá aqui. Esses anúncios entraram recentemente. Todos eles eu consigo visualizar essa oferta de uma maneira mais prática. Ah, Bruna, mas eu só quero ver anúncio de outros proprietários. Perfeito. Então, eu vou clicar aqui, ó, acessar anúncio de particulares. É uma outra funcionalidade que a gente já fez. E aí, quando nós entramos nesses anúncios, são anúncios que os proprietários anunciaram direto. OLX, chaves na mão, Zap, a gente sabe que hoje o corretor ele faz esse processo. O que a Imóvel fez de diferente? Filtrou tudo e colocou num único lugar. Hoje, ainda assim, alguns portais não possibilitam mais essa filtragem, né? Não consegue mais entrar o Zap, não consigo mais entrar lá e filtrar o que é particular, o que não é. A Imóvel faz isso para você. Então, você consegue. E daqui eu posso entrar. Clico, abro o anúncio, vejo a informação. Tá? Então, esse processo aqui facilita. Outra coisa também, né? Olhei para o imóvel, eu abri o anúncio, faz sentido, eu quero visualizar essa informação, quero tentar captar esse imóvel. Eu vou clicar no segundo botão, aqui do lado direito, envio para captação. Esse processo agora é uma das funcionalidades que a gente trouxe recentemente e, por último, a gente lançou de primeiro, junto com a opção do CRM. Tá aqui. Já cheguei na etapa que eu encontrei o meu imóvel ideal, eu vou salvar esse imóvel, eu vou mandar ele lá para minha carteira, para eu tentar captar. E aí eu vou vir para o funil de captação. O funil é uma funcionalidade que a gente tem, já não é tão recente, mas passou por alguns ajustes e entrou aqui dentro. Então, aqui é como se fosse uma agenda. O corretor ele consegue se organizar aqui dentro. Uhum. Né? Ah, estou na etapa aqui, prospectar, correria do dia a dia. Consegui falar com o proprietário, vou mandar para contactado. Consegui marcar E aqui, Bruno, é importante sempre destacar como tem que ter cadência. Perfeito. Ou seja, lembra lá, eu quero ter tanto de comissão. Tá, eu venho cascateando para trás. Quantas abordagens eu tenho que fazer por dia para conseguir fechar aquele meu objetivo lá? Tá? E aí, veja, né? Você consegue desenhar esse funilzinho e tem várias. Esse aqui é só um exemplo, né? Você pode editar. Mas assim, olha, eu vou ter que fazer 10 abordagens, porque eu não vou conseguir falar com todo mundo e não vou conseguir captar tudo que eu falar, então eu vou ter sempre quebras ali no meu funil, né? Então, eu preciso fazer 10 abordagens por dia, fazer 200 abordagens por mês, que vão me gerar 100 negociações, que vão me gerar 50 captações, que no ano vão me dar 600 captações, que vão me gerar 60 vendas. Ponto. Vendas é ciência, né? Isso, perfeito. Aqui é todo um controle para você se organizar, para você já ter uma ideia, você vai ter uma previsibilidade do que vai entrar na minha carteira. Eu já tenho essa previsão, posso adicionar tarefa. E aí a gente foi além disso, né? Quando eu chego em captados, o imóvel ele vem para minha carteira. A carteira ela é um CRM. Tá? Eu não preciso tirar os imóveis que eu captei daqui e colocar no meu CRM. Não, eu uso aqui como CRM. A Imóvel já fez isso para vocês, é um CRM completinho. Então, eu consigo colocar as informações, fotos do imóvel, anexos. A gente tem também um gerador de descrição com inteligência artificial, já gera automático para vocês. Tá? E aí, o que a gente lançou dia 1º, que aí foi sensacional. Eu tenho um imóvel, eu quero anunciar esse imóvel lá nos portais. A gente foi além e fez isso. Então, eu seleciono o meu imóvel e eu já vou anunciar. Tá aqui. Eu já consigo anunciar direto com os portais do grupo OLX. OLX, Zap, Viva Real. Não preciso mais fazer esse processo por fora. Eu compro o pacote lá com o grupo OLX, integro por dentro da ferramenta e os meus anúncios vão cair direto no portal. Então, esse processo a gente facilitou para vocês, né? E quem está assinando a plataforma esse mês está ganhando esse acesso dentro já desse combo, tanto do CRM quanto da integração. Os clientes que virem os meus leads dentro da plataforma, eles conseguem ver aqui também. Então, se o cliente clicou lá no meu imóvel e falou, olha, eu tenho interesse nesse imóvel, quero mais informações, o lead ele já vem para vocês aqui, o lead comprador. E daqui eu consigo colocar também num funil de negócios. Aqui sim, eu vou ter um controle de negociações. Então, tá aqui, visita agendada, visita realizada, eu estou em proposta, né, fechamento. Então, todo o processo da jornada, é isso que o corretor precisa entender hoje. O que a Imóvel fez? Eu encontro o imóvel, eu monto a minha estratégia de captação, eu consigo chegar no imóvel. Mais do que isso, vamos além, né? Cheguei no imóvel, anuncio, faço toda a parte de negociação. E eu também pulei um pouco as etapas, né? Dentro da busca de anúncios, o que mais vocês conseguem fazer? Eu vou querer... O cliente chegou para você e falou, olha, eu quero um imóvel ali no Cambuí. Peguei lá, em Campinas, no Cambuí. Mas eu quero um apartamento
que tenha 4 quartos, 2 suítes e 3 vagas de garagem. Independente se eu encontrar o imóvel ou não, né? A gente sabe que hoje o proprietário ele não tem tempo, ele tem pressa, ele quer o imóvel ideal. Ao invés de eu só encontrar e falar, olha, não, a gente não encontrei, não, eu vou criar um alerta. E o alerta é a ferramenta trabalhando para vocês. Ele vai ficar monitorando essa região. Se amanhã entrar um anúncio, a ferramenta vai avisar. Então, esse processo todo, né? Claro, além disso, né? A gente vai mostrar só o superficial aqui, mas eu tenho a busca de proprietários, que é para aquela minha busca onde eu só tenho endereço. Eu não vi anúncio, eu tenho endereço de um imóvel, eu quero localizar o proprietário, aí aqui. Aí eu tenho a busca de proprietários e moradores, que a imóvel vai te auxiliar para você localizar, caso você já tenha um endereço, né? Fala agora da jornada da precificação, para eles verem como é importante. Isso. E aí, eu vou pegar aqui de exemplo, Luiz, eu vou abrir um anúncio só para a gente usar ele como base, para a gente poder precificar, que eu acho mais bacana. Que aí, esse processo é legal, eu tenho falado isso muito nas apresentações que eu faço, que eu acho que é a minha funcionalidade preferida na plataforma, que é avaliar o imóvel. Porque de nada adianta você captar o imóvel se você não vai colocar ele no valor correto, né? A gente sabe que eu aprendi isso com o Guilherme Carnicelli. Você tem que olhar para o imóvel, olha para a tua carteira e ver o que você tem disponível e olha para os teus últimos 12 meses de venda, o que você vendeu. Se o que você tem na tua carteira não condiz com o que você vendeu o teu imóvel, ou você está captando errado ou você está precificando errado. Então, um exemplo, né? Eu vou pegar esse imóvel, a gente precisa avaliar o imóvel. Então, quando eu venho aqui na funcionalidade de avaliações, eu vou colocar o endereço de um imóvel, a ferramenta ela já identifica para a gente no mapa onde que está esse imóvel, e aí a gente vai preencher as informações. Então, eu vou avaliar esse apartamento. Ele tem 3 quartos, 103 metros de área útil. Preenchendo as informações de acordo com o imóvel que a gente vai avaliar, automaticamente ele já identifica para nós quais imóveis que estão anunciados ali dentro daquela região. Ah, mas eu quero avaliar só naquele raio. Posso diminuir meu raio. Deixo 300 metros. A gente foi além. Eu posso personalizar ali aonde que eu quero pegar a região. Beleza? Então, eu vou pegar só dentro dessa região. Agora sim, eu vou clicar em avaliar. E além disso, agora, ele traz para nós um valor sugerido para o meu imóvel, com base nos imóveis que estão ofertados. Mas se para mim isso ainda não é o suficiente, eu posso analisar aqui. Fazer um refino das amostras, né? E olha que interessante. Então, estava o quê? 750 mil anúncio daquele apartamento? 750 mil. Olha só, o valor de avaliação dele, 670. Gera o laudo aí, só para a gente ver rapidinho. Vamos prosseguir aqui. Aqui eu posso personalizar. Se não vem pelo Street View, posso incluir uma foto. Descrição do imóvel, eu posso incluir. Posso fazer o meu ajuste final. Aí eu vou deixar 680, exemplo, né? Descrição da região, posso colocar toda personalizada. A metodologia, ele já vem o texto pronto, como é feito através do método comparativo de dados. Se eu tiver fotos do imóvel, eu posso incluir. Senão, a gente vai clicar em gerar relatório. E aí, esse relatório, ele já vai vir todo personalizado, com os dados de vocês. É uma avaliação completa que vocês podem trabalhar em cima dela. Seja colocando os dados de vocês, a logo, nome, telefone, e-mail. Todos os dados de vocês, nessa avaliação, ela já vem personalizada. Tá? Então, esse aqui é isso que passa confiança para o proprietário. Esse trabalho é bem feito. Isso, exato. Então, ele já traz aqui. Precificação final, maior liquidez e menor liquidez. Tá? E aí, quais imóveis que a gente usou de exemplo? Nesse caso, eu deixei genérico ali, né? A gente não filtrou nada. Mas eu posso deixar o mais próximo possível. Compartilho o link, faço o download em PDF, entrego isso aqui para o meu cliente. Porque aí não sou eu, corretora, que estou falando que imóvel vale isso. É o mercado. É o que está ofertado, que a imóvel vai lá, faz isso para vocês. Então, pensa, o corretor hoje, ele precisa entrar em 4, 5 portais, pegar várias amostras para fazer isso daqui, que em 2, 3 cliques a gente fez para vocês e está pronto. E aí você usa o teu tempo para fazer relacionamento com as pessoas, que é o que de fato você tem como ativo. Então, deixa essa parte tecnológica e operacional para uma ferramenta executar e você foca no relacionamento, porque a ferramenta não vai fazer relacionamento para você. Né? Também não vai fazer relacionamento. Então, veja, e olha que simples, a Bruna fez isso aqui em 15 minutos. Levanto o que eu vou fazer, prospecto as oportunidades, encontro, avalio, precifico, entro em contato, me posiciono, monto meu funil, faço captação, faço divulgação e faço atendimento lead. Então, veja, é um fluxo completo para você ter domínio e para você ter acompanhamento da tua estratégia. Então, de novo, reforçando, veja como é que é absolutamente importante uma carteira de imóveis bem precificada e bem equilibrada para você ter o resultado que você precisa. E aí, essas dores lá de estou gastando com marketing ou não estou vendendo, elas vão sendo mitigadas, porque foi uma estratégia bem executada. Não adianta só fazer estratégia. Eu preciso executar e eu preciso acompanhar. E é isso que a gente montou um fluxo para que você consiga fazer. Entender o que fazer
por que fazer, como fazer e acompanhar fazendo. Bom, é isso. Conexão que eu queria aproveitar, Bruno. Eu imagino que seja uma pergunta muito comum, né, que a gente tem. Eu queria fazer essa pergunta para você, que você explicasse para a gente como é que a Imóvel ajuda o corretor a atuar de maneira mais nichada. Como funciona? Dentro da opção ali, voltando para aquilo que a gente mostrou na tela antes, né? Então, quando eu olho para a minha região de atuação, que eu seleciono os meus bairros do meu interesse, eu consigo entender qual que é a região que eu vou atuar. E a partir disso, isso é aquela ferramenta das estatísticas ali que a gente abriu, né? Então, como que a Imóvel me ajuda a eu conseguir nichar a minha região? Primeiro, eu vou buscar no mapa, eu não preciso filtrar isso por portal, né? Sem contar, vou colocar já o nosso diferencial, né? Eu posso desenhar no mapa. Né? Os portais você não vai fazer isso. Então, com a ferramenta, você seleciona a região que você quer, personaliza a tua região. Ah, é aqui. Eu também não mostrei, né? Foi rapidinho ali. A gente tem um filtro que você pode salvar a tua busca. Então, eu vou focar nessa região ali, você salva esse filtro. Toda vez que eu entrar, é ali que eu vou filtrar. Ah, opa, deixa eu ver o que entrou de diferente. Ah, eu não criei um alerta, então deixa eu já selecionar de novo. Tá? Então, através da opção de você selecionar a tua região e olhar para as estatísticas, entender o perfil e ver se está dentro do que você, como corretor, quer trabalhar, a opção da estatística, ou salvar o filtro e analisar essas informações é o que vai te auxiliar. Gostaria que tanto o Luiz quanto a Bruna falasse um pouquinho mais sobre essa ferramenta da busca de moradores e proprietários. Como que ela funciona, né? E se a Bruna puder trazer uma sugestão de abordagem, para qual que sugere uma abordagem para você falar com esse proprietário ou esse morador, primeiro investigar se de fato ele é o imóvel, ele é o dono do imóvel, né? E como que normalmente o corretor deve se apresentar. A Bruna corretora também pode falar isso melhor que ninguém, né? Sim, sim. Falando um pouquinho no início ali, né? Em relação ao LGPD, o pessoal sempre comenta, né? Ah, como que vocês tratam isso? O que a gente faz? A Imóvel está em conformidade com a lei. Tudo que a gente fornece hoje vai conforme que a lei permite, onde há esse devido interesse na negociação. A lei, ela não veio para proibir, né? Ela veio para regulamentar. Esses dados ficavam muito expostos. Tanto é que a ferramenta da Brokers, ela é voltada para captação. É corretor e a imobiliária. Então, todo e qualquer contato, né, que o corretor, que a imobiliária vai fazer com o proprietário, se eles te questionarem primeiro, você pode citar a Imóvel, né? Pode falar que foi através da nossa tecnologia. A gente tem dentro do nosso site, imóvel.com.br/revogar dados, o proprietário pode solicitar a remoção, mas hoje é muito mais a forma como o corretor fala quando ele liga para o proprietário. Entender que é uma pessoa que muitas vezes talvez ela não está esperando o teu contato, né? Oi, tudo bem? Meu nome é Bruna, eu sou corretora especialista de imóveis na tua região. Tomei a liberdade de te mandar essa mensagem porque eu tenho XY clientes interessados no teu imóvel. Eu posso agendar uma visita, eu posso mostrar, o teu imóvel ainda está disponível. Entender que é uma pessoa que muitas vezes ela não está esperando o teu contato. Então, você tem que ser o mais profissional possível, não ser incisivo nesse contato, né? E mais do que isso, o corretor que assina a Imóvel, a gente envia um deck ali de abordagem, que explica bem certinho todo esse processo de como que você vai falar, como que você vai se posicionar e de que forma que a gente tem esses dados e que você pode trabalhar eles sem problema nenhum. Uhum. Perfeito, Silvio. Respondido? Excelente. É isso aí. Então, de novo, só recapitulando, né? Entenda que para vender mais, o processo de captação é absolutamente necessário e para ter um bom processo de captação, você precisa de uma estratégia e uma aplicação. É isso que você tem no nosso produto Imóvel Brokers, tá? Então, compre tempo e seja eficiente. Esse é o grande recado. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado por ter acompanhado até aqui. O plano de ação com o que falamos está disponível para você fazer download aqui embaixo. Você também pode entrar em contato com a nossa equipe, que vai te explicar como funcionam os nossos planos e como a Imóvel Brokers vai fazer diferença no seu dia a dia.